para ser julgado lá no Tribunal Penal Internacional. Perceba, o próprio Estatuto de Roma, ele faz uma diferença para nós, o que é entrega e o que é extradição. Quando se fala em extradição envolve pelo menos dois países. Então pensa comigo, o indivíduo cometeu crime no país A e se refugiou no país B. O país A é o competente para processar, punir o indivíduo e vai solicitar ao país B que entregue o indivíduo para ser processado, punido, etc. Aqui entre nós, extradição, portanto, envolve dois países. Normalmente, é de bom ouvir que haja um tratado de extradição entre os dois países. Mas você que estudou direito internacional sabe muito bem que pode haver a extradição sem o tratado de extradição. Então, não é condição sine qua non a existência do tratado de extradição para haver a extradição de um indivíduo para um outro país. É lógico que vai ter que ser aplicada a questão da boa-fé entre a relação entre os países. Olha o seguinte, eu não tenho tratado de extradição, mas se acontecer alguma coisa com o seu nacional dentro do meu país, vou entregar da mesma forma que você vai me entregar o meu nacional. A boa norma diz que é de bom ouvir existir o tratado de extradição. Mas se não houver, pode haver a troca, né? Troca ou fornecimento do indivíduo, a entrega do indivíduo, para que ele seja a extradição do indivíduo para que ele seja julgado naquele país. De modo mais simples. Extradição envolve dois países. O indivíduo cometeu um delito em um país, fugiu para o outro. O país que é competente para puni-lo pede que ele seja devolvido para ser julgado, processado ou cumprimento de pena. Extradição. O que ficou dito no artigo 551. Brasileiro nato não pode ser extraditado. O naturalizado pode ser extraditado se ele cometeu o crime comum antes da naturalização ou se envolveu no tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Isso não se confunde com entrega. Por quê? Quando se fala em entrega, o próprio Estatuto de Roma vai falar para nós o que é entrega. O próprio Estatuto de Roma fala o que é entrega. Ele prevê o que é entrega no artigo 102 do Estatuto de Roma. É dito assim, ó, por entrega, entende-se a entrega de uma pessoa por um Estado ao tribunal, que é o TPI, nos termos do presente Estatuto, que é o Estatuto de Roma. Por extradição, a linha B, entende-se a entrega de uma pessoa por um Estado a outro Estado, conforme previsto em tratado, em convenção ou no direito interno. Então, não se esqueça que brasileiro naturalizado ou estrangeiro que se encontra no nosso país, se for solicitado pelo TPI, o Brasil é obrigado a entregar. Por quê? Quando o Brasil aderiu ao Tribunal Penal Internacional, foi dito que era sabido que não cabia exceção. Eu não posso me excluir de certa norma do Estatuto de Roma. Ou eu vou aderir a tudo que lá está dito, ou eu não vou realizar a adesão. Os Estados Unidos até hoje não realizou a adesão ao Tribunal Penal Internacional. Eu acho que eles não vão. Tranquilo? Agora o Brasil aderiu. Se aderiu, inclusive, constitucionalmente, ele deve realizar a entrega. Deve realizar a entrega. Pergunta interessante que pode surgir. Vem lá. Amado mestre, me diga, o Tribunal Penal Internacional pode aplicar a pena de morte? Pode. A regra é que ele não deve aplicar, mas excepcionalmente pode, tendo em vista a gravidade do crime que foi cometido. Então, aqui entre nós, Tribunal Penal Internacional, ele excepcionalmente pode aplicar a pena de morte, sim. Você percebe isso quando está dito no artigo 77, parágrafo 1º, inciso, a linha B, que lá existe a possibilidade da prisão perpétua. Prisão perpétua é uma espécie de pena de morte, pô. O indivíduo vai ficar preso até morrer. Então, no Estatuto de Roma, não deixe de ler o artigo 77, parágrafo 1º, a linha B, que existe essa possibilidade da prisão para caráter perpétuo. O indivíduo vai ficar preso, ok? Até morrer. É uma excepcionalidade. Mas, importante, existe a possibilidade de imposição de pena de morte, entenda, prisão perpétua, lá pelo Tribunal Penal Internacional. Bom, além disso, que eu acho muito importante para fins de prova, é que no próprio artigo 27 do Estatuto de Roma, é dito que não existem imunidades, não existem exclusões à responsabilidade. Artigo 27 do Estatuto de Roma. Não deverão existirem proteções com relação a certas pessoas. Nós sabemos que existem as imunidades diplomáticas, né? Tem até convenção sobre o tema. Agora, no TPI, não se pode alegar
o cargo que existe para se eximir da responsabilidade do Tribunal Penal Internacional. Então, o indivíduo, junto comigo, se ele é presidente da República, se ele é um general, ele não vai poder alegar que ele exerceu apenas uma ordem, né, cumpriu uma ordem. Ele vai ser responsabilizado pelo Tribunal Penal Internacional. Ah, mas eu era comandante. Não interessa. Você deu ordem para executar várias pessoas. Então, saibam, serão responsabilizados qualquer pessoa maior de 18 anos, é óbvio, como foi dito anteriormente, mesmo que exerça a função de chefe de Estado ou de diplomata. Muito importante com relação ao Tribunal Penal Internacional, essas observações iniciais. Mas o nosso tema não é só o Estatuto de Roma, que você deve ler. Nós também chamamos, para conversar com vocês, o tema bloco de constitucionalidade. Meus caros, quando se fala em bloco de constitucionalidade, diz respeito à somatória de vários diplomas legais que serão equiparados a normas constitucionais, mesmo tendo sido feitos em momentos diferentes, ok? De outro modo, meus amigos, um tratado internacional, o Brasil pode elevá-lo à condição de emenda constitucional. Como ele fez isso? Ele pegou um tratado internacional, que é uma norma supralegal, e levou à condição de emenda constitucional. Isso é possível? É possível, sim. Se fizer isso, estão admitindo claramente o bloco de constitucionalidade. Umas observações anteriores com relação à profundidade do tema, que nós já vamos chegar lá. Vem comigo. Meus caros, quando se fala em bloco de constitucionalidade, a origem para os constitucionalistas está no direito francês. Ok? Bloco de constitucionalidade, origem no direito francês. Certa Constituição francesa fazia menção à Declaração Universal como sendo norma constitucional e a Constituição anterior na parte de direito econômico. Então, eu tinha uma Constituição atual dizendo, valem como normas constitucionais, normas da Declaração Universal de Direitos do Homem e do Cidadão, e valem como normas desta Constituição a parte econômica da Constituição anterior. Bom, bloco de constitucionalidade, origem no direito francês, claramente você percebe isso, e no Brasil, quando eu vou prever, ou se eu vou entender que existe o bloco de constitucionalidade? Vem comigo. Bloco de constitucionalidade é a somatória de vários diplomas legais que são considerados constitucionais, mesmo não tendo tal status. Ok? Repetindo. Bloco de constitucionalidade, vou somar a somatória de vários diplomas legais que serão equiparados a normas constitucionais, mesmo tendo sido feitos em momentos distintos e não tendo status de norma constitucional. Daí vem lá, Amado Mestre, me diga, mas esse bloco de constitucionalidade, hoje, ele está previsto expressamente na Constituição? Bom, sem sombra de dúvida. O parágrafo 3º do artigo 5º, que veio com a emenda constitucional 45 de 2004, com certeza ele traz a possibilidade concreta do bloco de constitucionalidade. Por quê? Vou ler para você, você vai entender. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, seriam equivalentes às emendas constitucionais. De modo bem simples, vem comigo. Está dito que os tratados internacionais e convenções internacionais que o Brasil faz parte poderão ser elevados à condição de emenda constitucional. O que é isso? Aquele tratado internacional que o Supremo disse de 2004, dezembro de 2004 para diante, que é uma norma supralegal, se recordam? Norma supralegal, está acima das leis, mas abaixo da Constituição. Pode pegar esse tratado internacional e elevá-lo à condição de emenda constitucional. Quando ele fizer isso, o Congresso aprovar esse tratado como se fosse uma emenda, ele acabou constitucionalizando esse tratado internacional. E ao fazer isso, um tratado internacional que estava abaixo da Constituição foi elevado à condição de emenda constitucional. Foi admitido expressamente o bloco de constitucionalidade. Isso é pacífico agora para os constitucionalistas. Mas não se esqueça, importante, a professora Flávia Prevezan, o professor Antônio Augusto Cansado Trindade, entre outros grandes humanistas, já entendiam que o bloco de constitucionalidade já seria possível, conjugando o parágrafo 2º do artigo 5º com o parágrafo 1º. Porque vou ler o parágrafo 2º do artigo 5º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais
em que a